Para entender como nasce e se desenvolve a mente humana lembradora do passado e imaginadora do futuro, é preciso compreender de que forma o enredo onírico se transforma do bebê ao idoso, passando pela criança, pelo adolescente e pelos distintos matizes da idade adulta. Embora um adulto em geral já tenha sonhado milhares de vezes na vida, poucas pessoas se lembram de quando sonharam pela primeira vez. Tente se lembrar de seu primeiro sonho. É quase certo que ele acontece após os 3 anos de vida, no umbral do uso da gramática e da sintaxe. Se os sonhos existem antes disso, ninguém costuma se lembrar. O registro do sonho mais antigo que guardo vem dos 4 anos de idade e consistiu em uma clássica satisfação do desejo. Na vida real, eu desejava um tipo de velocípede e no sonho foi justo que eu ganhei de presente dos meus pais. O sonho foi uma delícia, mas até hoje me lembro da enorme decepção que senti quando despertei e percebi que era ilusão. Vivência comum a toda gente, lembrada com nostalgia nos versos do poeta espanhol Antônio Machado, 1875-1939. Era um menino e sonhava, com um cavalo de cartão, mas quando os olhos abriu, o cavalinho não viu. Os enredos oníricos se desenvolvem com o tempo, conforme amadurecem a percepção, a motricidade, a linguagem e a socialização. Quando exatamente começamos a sonhar? Essa pergunta, aparentemente simples, se revela complicada quando levamos em consideração o fato de que o cérebro muda bastante ao longo de toda a vida. Embora o cérebro do feto esteja praticamente formado na 30ª semana de gestação, grandes mudanças continuam a ocorrer depois do nascimento. Durante o desenvolvimento perinatal, são formados mais neurônios e conexões sinápticas do que em geral se encontra num cérebro adulto. Isso ocorre porque o amadurecimento cerebral inicialmente é dominado pela proliferação de neurônios e sinapses, mas depois passa a envolver cada vez mais a morte neuronal e a poda sináptica, havendo redução da espessura cortical entre a infância e o final da adolescência. A abundância excessiva de sinapses que caracteriza o começo da vida fora do útero é desbastada múltiplas vezes à medida que a pessoa cresce e aprende o mundo pelos sentidos, movimentos e raciocínio. Essa capacidade se desenvolve como uma escultura, começando num bloco de pedra sem forma, equivalente a uma enorme quantidade de neurônios, e terminando numa forma particular, com muito menos pedra e, por isso mesmo, muito mais informação. Um conjunto menor de neurônios com conexões específicas, moldadas pela experiência. A eliminação de conexões sinápticas continua até a idade adulta, em paralelo com a formação de algumas poucas novas sinapses, a cada dia de experiência e a cada noite de sono, como veremos adiante. Para avançar esse raciocínio, é importante examinar em mais detalhes o que são as sinapses. Embora certas conexões entre neurônios ocorram por contato direto entre suas membranas, permitindo o fluxo de íons entre células adjacentes através de sinapses elétricas, grande parte das conexões se dá por sinapses químicas, que ocorrem em aproximações especializadas entre as membranas de 2 neurônios, que não chegam a se encostar. No minúsculo espaço da fenda que separa os neurônios, a liberação de moléculas neurotransmissoras cria conexões químicas entre eles, passando sinais de uma célula a outra através da substituição transitória do impulso elétrico pela difusão de substâncias, como o glutamato ou a dopamina. De modo geral, sinapses envolvidas na realização de comportamentos bem-sucedidos são fortalecidas
enquanto sinapses ativadas por comportamentos mal-sucedidos são enfraquecidas. Boa parte desse processo de consolidação do aprendizado acontece durante o sono, razão pela qual as crianças dormem muito mais do que os idosos. Bebês normalmente passam a maior parte do tempo dormindo, dedicando mais tempo ao sono REM do que em qualquer outro período da vida. Entrevistas com mães e pais de bebês revelam frequentemente a opinião de que eles sonham desde recém-nascidos. Observando com cuidado as expressões faciais e movimentações corporais de um bebê dormindo, é possível discernir não apenas quando estão sonhando, mas muitas vezes que tipo de afeto domina aquela atividade mental. Sorrisos, muxoxos e caretas são frequentes, sugerindo a presença de emoções. Grávidas chegam mesmo a deduzir em que momentos os fetos podem estar sonhando dentro da barriga, durante períodos de agitação motora. Se mães e pais têm certeza de que seus bebês sonham, a ciência é mais cética. O principal entrave para investigar o conteúdo dos sonhos da infância vem do agravamento máximo na fase pré-verbal, da dificuldade inerente a qualquer estudo dos sonhos, dispor apenas de sua elaboração secundária. Se a matéria-prima desse tipo de estudo é sempre uma narrativa, a posteriori realizada por uma pessoa desperta, editada de modo mais ou menos consciente para preencher lacunas e aumentar a consistência interna, como saber o que de fato foi experimentado pelo eu sonhador nos recônditos de sua própria mente. É apenas no transcorrer do sonho em si que o verdadeiro enredo onírico é acessível, ainda desprovido das associações adicionais realizadas pelo eu desperto logo após deixar o sono. E como sabe toda pessoa não treinada na arte de lembrar sonhos, o despertar traz consigo o esquecimento. Se mesmo o próprio sonhador tem dificuldade de lembrar com fidelidade os eventos experimentados durante o sonho, pesquisar sonhos de outras pessoas exige o exame de narrativas de segunda mão, só acessíveis pela linguagem. Se não tem linguagem, podem os bebês descrever seus sonhos? A demonstração convincente de que bebês adormecidos vivenciam realidades subjetivas é possível? Por mais abstratas que pareçam, essas perguntas merecem ser enfrentadas. Afinal, entender a gênese dos sonhos talvez seja um passo fundamental para decifrar como surge e se desenvolve nossa autoconsciência. A tentativa de imaginar o conteúdo e a dinâmica dos sonhos dos bebês requer saber com qual idade o sono REM se estabelece. Nas últimas 10 semanas de gestação, já ocorre a diferenciação de sonos quieto e ativo, precursores do sono de ondas lentas e do sono REM. Além disso, sabemos que bebês dormem muito mais do que adultos, em especial no que diz respeito ao sono REM. Nada disso nos permite concluir, entretanto, que os sonhos dos bebês se pareçam com os dos adultos. O tempo passado em sono REM chega a 33% do total em recém-nascidos, mas diminui progressivamente até se estabilizar em cerca de 10% após os 3 anos de idade, um nível comparável ao do adulto jovem. Nessa idade já ocorre a alternância regular entre sono de ondas lentas e sono REM, configurando um ciclo sono-vigília completo. Apesar dessas similaridades, a correlação entre sonho e sono REM em crianças nem sempre é alta. Não há relatos de sonhos antes dos 3 anos de idade, mas isso não significa que os bebês não sonhem. Se não é possível perguntar direto como sonham, podemos observar seu sono atentamente. Bebês se agitam bastante durante o sono REM, o que pode dar indícios de que o seu sonho corresponde a uma rica experiência subjetiva,
mas também pode expressar apenas contrações musculares involuntárias, desacopladas de imagens e de emoção. Supondo verdadeira a primeira hipótese, tentemos imaginar os sonhos dos bebês. Nos primeiros 18 meses de vida fora do útero, os bebês percorrem um caminho cognitivo essencial, efetivamente o mais importante da vida deles. Aprendem a usar os sentidos e os músculos. Aprendem a ver, ouvir, tocar, provar, se mexer e se comunicar. Começam a aprender a aprender. Aos poucos, tomam forma os objetos do mundo. A infância é o período da vida pós-parto com maior plasticidade neural, isto é, com maior maleabilidade das sinapses. Mesmo assim, por todo esse tempo, os bebês dependem do cuidado materno para sobreviver. Da mãe, vem o primeiro objeto do mundo a ser representado, a primeira fonte de alimento material e psíquico, a primeira corporificação da recompensa, o gatilho original da libido, um seio cheio de leite. A fragilidade do bebê humano é extrema. Nunca mais, até chegar à idade do ancião, o ser humano volta a experimentar tanta debilidade e dependência. E, no entanto, é essa debilidade que lhe permite, quando saudável, amado e bem cuidado, atravessar o período de maior plasticidade neural, a infância. Entregue à descuidada e inocente descoberta do real. O contato inicial com a realidade além da placenta, na hora do parto, inaugura um festival de experiências novas e inicialmente amorfas, pois o próprio aparato de percepção é imaturo. Portanto, as sensações dominantes nos sonhos dos recém-nascidos só podem ser primárias, tais como fome e saciedade. Percepção de umidade, temperatura, sons e imagens de alto contraste. Localização dos toques na pele, sensação da gravidade e das posições da cabeça, do tronco e dos membros. Existem sonhos característicos de diferentes idades. Os sonhos das crianças são mais assustadores, deliciosos ou banais do que os dos adultos. Existem diferenças substanciais entre os relatos oníricos de meninas e meninos. Em que medida a capacidade de sonhar se relaciona com o desenvolvimento intelectual e emocional? O psicólogo norte-americano David Foulkes realizou estudos pioneiros com dezenas de crianças pesquisadas intensivamente por vários anos, o que permitiu investigar a dinâmica onírica de indivíduos entre 3 e 15 anos de idade. Cada criança foi submetida a exames psicológicos e registros polissonográficos da atividade cerebral, muscular e ocular, por 9 noites a cada ano. Relatos de sonho foram sistematicamente coletados após o despertar das crianças, tanto durante o sono REM quanto durante o sono de ondas lentas. Isso permitiu ter acesso bastante direto ao conteúdo dos sonhos com um mínimo de interferência da mente desperta. O desenvolvimento intelectual e emocional das crianças foi monitorado através da aplicação seriada de testes psicológicos. A observação sistemática das mesmas crianças no laboratório, na escola e no lar, com foco nas brincadeiras e fabulações, permitiu interpretar os resultados de forma ao mesmo tempo ampla e profunda. Apesar de ter mais de 40 anos, a pesquisa de Foulkes continua sendo o mais completo estudo longitudinal sobre a gênese dos sonhos. As observações foram reveladoras. Entre 3 e 5 anos de idade, os sonhos são infrequentes e tipicamente pobres, com pouca imagética, desprovidos de movimentos e emoções fortes. Por essa razão, os relatos de pesadelos aterradores, apesar de serem comuns nessa idade, muitas vezes refletem vivências originadas logo após o despertar, um medo originado não do sonho,
mas da experiência desorientada e por isso mesmo assustadora de acordar num quarto escuro. Os sonhos nessa faixa etária refletem um sistema cognitivo imaturo, com grandes limitações de representação que não dão suporte e simbolismos complexos, insólitos ou fantásticos. Chama a atenção a escassez de representações sociais, pais, irmãos, tios, primos, que em idades posteriores chegarão a ocupar o centro do enredo onírico. No estudo de Fawkes, as associações relacionadas ao próprio corpo em crianças de 3 a 5 anos não pareceram dominadas nem pelos seios maternos, tão essenciais à saúde física e psicológica do recém-nascido, nem pelas zonas postuladas por Freud como marcos do desenvolvimento da libido no próprio corpo, como boca, ânus, vagina e pênis. Foram as demandas fisiológicas fundamentais, como dormir ou comer, que emergiram nitidamente nesses sonhos. As crianças em idade pré-escolar pesquisadas por Fawkes demonstraram, em seus relatos de sonho, uma organização do pensamento bastante limitada, semelhante à demonstração na vigília. Não sabemos se os relatos oníricos das crianças são tão pobres porque de fato seus sonhos são simples, ou se a aparente pobreza reside na sua reduzida capacidade de lembrar e expressar o que foi lembrado. Uma vez que as limitações da linguagem afetam diretamente o relato, permanecem em xeque quaisquer conclusões baseadas apenas nos relatos oníricos das crianças mais jovens. Nas crianças pesquisadas por Fawkes, muitas vezes o despertar do sono REM não correspondia a nenhuma experiência onírica. Quando esta ocorria, costumava ser a descrição de uma cena simples e estática. A própria representação do eu sonhador pareceu difusa. Um sonho descrito por Dan, um menino de 4 anos, ilustra esse tipo de conteúdo onírico. Dan: eu estava dormindo na banheira. Pesquisador: era a banheira da sua casa? Dan: sim. Pesquisador: tinha alguém no sonho além de você? Dan: não. Pesquisador: você podia ver você mesmo? Dan: ah, não. Pesquisador: como você se sentia? Dan: alegre. Como seria de se esperar, Dan também era lacônico ao falar de eventos da vigília, como documentado por Fawkes ao longo dos anos. Compare o relato de sonho acima com a descrição que Dan fez do desenho de uma mulher adulta, dando uma bronca numa criança chorosa com uma boneca sem cabeça. Dan: a cabeça caiu. Pesquisador: você pode me dizer o que mais está acontecendo? Dan: só isso. As maiores transformações no conteúdo dos sonhos registrados por Fawkes aconteceram entre 5 e 7 anos de idade, período em que as crianças já não reportam imagens simples, mas sim sucessões de cenas encadeadas como num filme. Ainda que diversas características importantes dos sonhos só se estabeleçam depois desse período, é nele que se forma a estrutura fundamental do sonho como narrativa. É também nessa idade que emerge com força o caráter fantástico do sonhar, à medida que se amplia a capacidade de representar mentalmente os objetos do mundo. Aparecem nessa fase algumas distorções típicas dos sonhos de adultos, como o súbito deslocamento da cena onírica no tempo e no espaço, e a condensação de personagens oníricos em imagens com significado composto. São sonhos que todos já experimentaram, na seguinte forma: eu estava no lugar A, mas também era o lugar B, ou me encontrava com uma pessoa que era uma mistura de fulano e cicrano. O sonho do príncipe Frederico, descrito no capítulo 3, às vezes eu estava em Roma e às vezes em Wittenberg, é um exemplo explícito desse fenômeno.
Começa a delinear-se um espaço onírico que emula certos aspectos do mundo real, criando um mundo em miniatura, habitado por personagens capazes de agir, buscar metas e até mesmo refletir sobre as consequências de atos praticados durante o sono. A continuidade entre sonho e vigília é elevada, com a recorrência frequente das ações e situações vivenciadas durante o estado desperto. Desponta, nos relatos de sonho dessa faixa etária, a curiosidade genuína pela multiplicidade de pessoas, objetos e relações do mundo real, com menos foco nos próprios estados fisiológicos. Mas, ainda que os sonhos reportados entre 5 e 7 anos sejam estruturalmente comparáveis aos sonhos dos adultos, a atividade onírica das crianças não chega a integrar completamente os cenários sonhados com a representação do eu sonhador, uma entidade imaginária, dominante, capaz de ações voluntárias, emoções e raciocínio durante o sonho. Para Fowlkes, isso decorre da reorientação de foco que se observa nessa transição, mudando de si para o mundo ao redor. Diferentemente dos sonhos de adultos, os sonhos de crianças nessa faixa etária frequentemente têm como protagonistas animais e pessoas da família. É como se a representação do eu sonhador ficasse em segundo plano durante esse período específico de maturação do sonhar. Embora de forma geral os conteúdos dos sonhos de meninos e meninas sejam semelhantes, nessa fase surgem pela primeira vez algumas diferenças específicas. As meninas de 5 a 7 anos reportaram mais sonhos com interações sociais do que os meninos, com mais desfechos felizes e resoluções de conflito. Por outro lado, os meninos reportaram mais sonhos com personagens masculinos desconhecidos do que as meninas. Eles também reportaram mais sonhos com animais, embora ainda não existam estudos exaustivos comparando diferenças de gênero nos sonhos coletados em distintas culturas. As pesquisas sugerem que as diferenças entre os sexos descritas por Fowlkes podem ser generalizadas. Ainda assim, é provável que as diferenças reflitam a estabilidade das discrepâncias nas experiências de meninos e meninas em diferentes culturas, mais do que uma distinção biológica. Crianças de 7 a 9 anos já percorreram grande parte do percurso para adquirir plena competência onírica. É tipicamente nessa fase que se estabelece a representação ativa do eu sonhador. Tornam-se prevalentes os sonhos em primeira pessoa. Cresce muito a proporção de relatos de sonhos obtidos após o despertar do sono REM. Mas, curiosamente, as crianças nessa idade também podem sonhar durante o sono de ondas lentas. A estrutura narrativa se torna mais complexa e começa a evocar afetos específicos, com leve prevalência de sonhos agradáveis. O menino Dian, que aos 4 anos de idade relatou apenas 2 sonhos ao ser despertado do sono REM, aos 9 produziu 11 relatos de sonho. O aumento de complexidade é notável. Dian: nós éramos plantadores de árvores e fomos para esse lugar e plantamos uma árvore. E no dia seguinte nós voltamos e a árvore já estava crescida. Então plantamos mais e todas cresceram e começou um incêndio na floresta, mas as árvores não queimavam. Nós fizemos mais florestas e uns homens vieram cortar a madeira para fazer lenha, mas a madeira não queimava. Então eles falaram para a polícia que eles plantavam árvores, mas elas não queimavam. Entre 9 e 11 anos de idade ocorrem poucas mudanças qualitativas nas muitas mudanças quantitativas nos elementos oníricos, com expansão do repertório simbólico, aumento da capacidade de lembrar dos sonhos e consolidação do protagonismo do sonhador nas narrativas. Os sonhos de meninas e meninos continuam a divergir paulatinamente
com maior prevalência de comportamentos motores nas narrativas masculinas. Os sonhos se tornam mais idiosincráticos no início da pré-adolescência, passando a refletir menos os traços gerais característicos da faixa etária do que a personalidade específica de cada sonhador. Começam a ganhar mais importância as emoções e expectativas do sonhador. E então, no fim da pré-adolescência, entre 11 e 13 anos de idade, os sonhos passam por seu segundo grande amadurecimento. A capacidade de lembrar-se dos sonhos e a prevalência de sonhos durante o sono REM se estabilizam em níveis semelhantes aos dos adultos. Tornam-se evidentes nos sonhos dessa faixa etária as diferenças individuais de caráter, repertório intelectual e habilidade social. Observa-se um maior equilíbrio nas emoções sonhadas, como ocorrência equivalente de afetos positivos e negativos. Os enredos se enriquecem em variedade e sutileza, em paralelo com a construção de contextos oníricos, mais bem equilibrados entre a autorrepresentação do eu sonhador e os diferentes personagens e objetos do mundo dos sonhos. De forma geral, o sonho passa a ser menos concentrado nos familiares e mais em outros integrantes do meio social da criança, como colegas da escola ou vizinhos do bairro. As diferenças entre sonhos de meninas e meninos ficam mais nítidas, com grande distinção dos enredos oníricos, segundo os papéis sociais mais típicos de cada gênero. Meninas sonham mais com personagens femininos, enquanto meninos sonham mais com personagens masculinos. Os sonhos de meninos apresentam mais atividades sensoriais do que os de meninas. Também apresentam mais enredos conflituosos, com desfechos desfavoráveis, inclusive ataques realizados por outros meninos.